Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, hoje tem Copa do Brasil e o Vasco vai colocar em jogo, em xeque, a freguesia mor do Fluminense, né? Ah, mas o Fluminense já ganhou do Vasco aí nos últimos anos, tal, mas é freguesaço. O Vasco tem uma superioridade muito grande nesses confrontos e o último o Vasco venceu, né? A gente precisa falar isso, né? Tem Galo e Juventude, tem também Santos e Remo, oitavas de final de Copa do Brasil, sem alguns clubes gigantescos aí, né? Vocês perceberam que pelo caminho ficaram alguns. A Copa do Brasil é esse torneio democrático, tá o Remo aí que tá na zona de rebaixamento, mas está nas oitavas, tá o Juventude que tá na Série B, está nas oitavas e um confronto complicado pro Galo aí, né? Não são favas contadas, não. Mas eu quero falar primeiro do Vasco. Por quê? Porque o Vasco ele já está começando a acenar para o mercado como se o Lamáquia já estivesse no comando. São contratações ousadas que o Vasco está mirando no mercado. Por exemplo, o volante Sosa, volante do Racing. Por exemplo, o atacante Colídio, do River Plate, né? River Plate que também precisa de forças, River Plate que também está tentando a contratação de grandes jogadores, por exemplo, Thiago Almada. River Plate está ali brigando com o Flamengo pela contratação do Thiago Almada e pode perder um centroavante importante, um atacante importante para o Vasco, né? Então, de certa forma, são duas mensagens aí que se passam para o mercado. Ou o Colídio está muito mal e o River Plate realmente não faz questão, ou o River Plate está passando uma mensagem para o mercado de fragilidade, no meio de uma busca pelo Thiago Almada, e o Vasco está passando uma mensagem de força. A janela do Vasco, eu não posso nem dizer que é uma janela ruim. Uma janela que se trazem Cuiabano, Marino Rinestrosa, o Spinelli, que era um jogador disputado por outros clubes. Eu não posso dizer que é uma janela ruim. Ah, a janela do Vasco foi péssima, não veio ninguém de qualidade. Se não estão jogando nada no Vasco, é outra história. Mas o Spinelli jogou muito no Independente Del Valle. O Cuiabano jogou muita bola no Botafogo. Então, assim, falar que... E o Marino Rinestrosa jogou no Nacional de Medellín, Atlético Nacional de Medellín. E o Vasco agora com dois movimentos interessantíssimos no mercado. O Sosa, que era um jogador disputado no mercado, não foi bem com o Racing. Acontece. Esses jogadores têm uma subida de rendimento absurda e não conseguem manter pela fragilidade das equipes argentinas no cenário sul-americano. Foi assim o Colídio, foi assim o Sosa, né? Mas o Sosa é muito bom jogador e chegando no Vasco ele tira rapidamente quem está na posição. Ele chega como titular, ele tira quem está na posição. E o Colídio vai brigar ali por uma posição que tem sido complicada no Vasco, né? Brenner não se adaptou, não jogou bola, Spinelli faz gols, mas também não é unanimidade, e o Colídio viria para ocupar um lugar ali importante, é um jogador de qualidade. O Vasco com dois movimentos interessantes, é difícil imaginar que o Vasco vai brigar para não cair o campeonato inteiro com um time desse nas mãos, tá? A não ser que o Emanuel realmente não consiga fazer esse time jogar como os outros também não fizeram. Enfim. E o primeiro desafio é agora contra o Fluminense, né? É agora contra o Fluminense nas oitavas de final. O Fluminense, que todo ano é aquela mesma coisa, né? Tá sempre brigando ali em cima, tá sempre lutando por uma tacinha, tá sempre na Libertadores, né? Fazendo aí uma campanha à altura do que se espera, né, de um Fluminense. O Vasco é que não faz uma campanha à altura. Nesse momento, o óbvio, o Fluminense é o favorito. Claro, só você olhar na tabela de classificação, o Fluminense lá em cima, o Vasco lá embaixo. Então, assim, é meio óbvio, né? O 18º colocado do campeonato contra o 4º colocado do campeonato. Claro que o Fluminense é o favorito, mas como eu disse, nos últimos anos o Vasco tem feito valer essa freguesia histórica do Fluminense em confrontos decisivos, né? É muito raro o Fluminense ganhar do Vasco num confronto decisivo. Ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, nos pênaltis, deu Vasco. Esse ano, mais uma vez, Vasco e Fluminense se encontrando na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai dar, né?
O Vasco, claro, não terá esses prováveis reforços, né? O Vasco ainda não oficializou, mas Sousa e Colídio estão muito próximos, e o De Ossa também, de fechar com o Vasco. Repito, por mais que o Vasco tenha perdido muito tempo, esse movimento na janela é um movimento que indica grana do La Máquia, o Vasco não tem esse dinheiro para negociar, grana do La Máquia, e indica que o time, a qualquer custo, vai lutar para não cair, e não quer cair de jeito nenhum. Não quer cair de jeito nenhum. E se passar de fase e tal, pode ser que tenha chance na Sul-Americana. É um time cascudo. Com jogadores aí interessantes, né? O Fluminense, que trouxe o Hulk, está muito tímido no mercado, mas ainda assim acho que tem um time para passar pelo Vasco. Eu acho que o Vasco, ele é o fiel da balança, ele é a zebra nesse confronto, por mais que historicamente o Fluminense seja freguês. Porém, mesmo que o Fluminense não esteja jogando bem, acho que está na frente aí por razões técnicas nesse momento. Os outros confrontos, Galo e Juventude, bom, não preciso nem dizer, né? O Galo vem com moral, venceu o Palmeiras no último jogo, né? No Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas da Sul-Americana, não tá jogando um grande futebol, mas voltou melhor, voltou com uma pegada melhor, voltou com raça. O Galo, para mim, é muito favorito. Juventude tem que focar na Série B. O foco do Juventude não é nem chegar tão longe na Copa do Brasil, é voltar para a Série A, para ter orçamento de Série A. E o outro confronto, Santos e Remo, olha, hein? Santos e Remo, pau a pau. O Remo já surpreendeu eliminando o Bahia. Então, não custa nada surpreender eliminando o Santos. Para o Remo, cara, evitar a queda é muito difícil. O Remo sabe disso. Então, depositar forças na Copa do Brasil pode ser interessante, né? Para mim, confronto aberto. O Santos está muito mal, o Remo é um time com parcas condições financeiras. O confronto está completamente aberto. E é claro que a gente volta aqui no Dois Toques para comentar sobre essas partidas. Beijo grande, até a próxima!